Olá pessoal, hoje eu quero relatar uma experiência com um curso feito no campo, com alguns alunos e discutir alguma coisa do processo educacional ali envolvido. Tá? Eu vou rapidamente dizer como era o curso e como isso aconteceu. Ah, eu tinha um colega que ele tinha experiência, na área de biologia marinha e ele era acostumado a ministrar cursos dessa natureza na prática para as pessoas. E ele veio para Botucatu como professor e ele tentou viabilizar esse tipo de coisa e por um problema qualquer lá dentro do departamento dele, isso ficou difícil e acabou saindo pelo meu departamento. Então eu ficava responsável, mas na verdade o responsável pelo curso era ele. Ok, e fez esses cursos e tal, fez alguns desses cursos, eu participei de alguns, poucos, né? Mas disso surgiu a ideia de fazermos um outro curso sobre isso. E na época tinha um grupo de colegas, né, que nós nos reunimos muito e nessa fase, isso era a década de 80, nessa fase nós estávamos pensando em fazer alguma coisa diferente. Eu lembro que eu sugeri, e isso foi discutido no grupo e tal, um curso com uma estrutura diferente, tá? Que ela envolvia o teu pensamento sobre educação, não é? Ou pelo menos uma parte disso. Eu propus, como eu estava muito por dentro das questões educacionais, por causa do meu orientador, cara que discutia muito isso, trabalhava na área de aprendizagem e tal, eu propus um curso, que também atrelava os conceitos de ciência que eu tinha. Tá? Então eu vou falar como era o curso e vou depois extrair os conceitos daí. Tá? Basicamente foi bolado assim, e eu meio que coordenava, porque as pessoas que estavam envolvidas, os professores envolvidos, nem todos às vezes entendiam exatamente aquela linguagem, porque eles vinham de uma formação mais tradicional, cada um dentro de uma linha de pesquisa, fazendo suas pesquisas honestamente, papapá, papapá, papá, né? E eu tinha essa pegada um pouco diferente por causa do meu orientador, que era diferente, muito diferente, tá? Então, nós fizemos o seguinte, então nós bolamos o seguinte curso. Os alunos iam lá para o litoral, né? E chegando lá, era em Ubatuba, e Ubatuba tinha assim, tem desde a praia, onde chega o mar ali e tal, né? Até região onde havia a junção de rio com o mar, tá? Ali formava um mangue, ok? A região do mangue. A região do mangue, ela se caracteriza por ser uma região de grande variação, principalmente de salinidade. Porque quando sobe a maré, o mar invade aquela região, então aumenta a salinidade daquele meio. Quando baixa a maré, o rio que está chegando predomina, então a salinidade vai lá para baixo. E viver numa coisa, num ambiente que tem essa variação de salinidade, não é para qualquer organismo. Então lá vivem organismos específicos que conseguem resistir a essas grandes variações, tá? Em alto mar, por exemplo, no fundo do mar, vivem espécies que a salinidade é bem constante, que eles suportam, coisa e tal. Na praia já tem um pouco mais de variação, e assim vai. De acordo com os ambientes, vivem ali os organismos que conseguem viver ali, óbvio, tá certo? Então é assim. E nós bolamos esse curso, o nome dele era assim, Adaptações dos Organismos Marinhos, alguma coisa relacionada com adaptações dos organismos marinhos ao ambiente, ok? E a ideia foi assim, lá nós distribuímos em grupos, tá? E cada grupo foi estudar um problema dentro de um lugar específico desses. Então ele entrava e ia estudar um problema aí, tá? Então tinha uns que estavam trabalhando com organismos que viviam nas pedras, na praia, outros com organismos que viviam na areia, alguma coisa assim, em outra região, né? Outros no mangue, numa região mais fora d'água, caranguejos, por exemplo, alguns deles, né? Outros mais dentro ali da questão da água, sofrendo mais a influência da salinidade, enfim, lugares,
E para cada um desses lugares, então, ficava um grupo, tinha 4, 5 grupos. E nós colocamos problemas para eles investigarem. E eles tinham que coletar indivíduos, fazer uma pesquisa, tá? Em alguns dias, 2, 3 dias, fazer uma pesquisa, coletar resultados e trazer a resposta. Tá? Até aí tudo bem. Então cada grupo estava envolvido com um problema. Ok? E eles desenvolveram isso. Lógico que nós ficávamos monitorando, discutindo com eles, dando conselho, faz assim, faz assado, né? Para eles montarem aquilo lá de uma forma viável, de se coletar alguns dados e poder discutir alguma coisa em termos dos ajustes, a salinidade, coisas assim, temperatura, ok. E nós éramos, acho que, uns 5 docentes, uma coisa assim. Então, ok, ficamos monitorando e legal. Chegava no final, no último dia, eles iam apresentar esse trabalho. Então era assim, de manhã, tarde e noite, ficava numa casa hospedado lá, e os alunos iam trabalhando, de madrugada estavam trabalhando, não importa muito, né? Cada um ia fazendo as coisas. E a gente ali envolvido, orientando, discutindo. Ok, esses alunos montaram as apresentações de acordo com o problema que eles receberam. Tá? Só que ao mesmo tempo que eles receberam esses problemas, né, nós tínhamos problemas mais gerais para colocar para eles. Então, o que aconteceu? Eles apresentavam o trabalho e respondiam às perguntas que eles foram, que foram submetidas a eles. Respondiam essas perguntas e resolviam o problema adaptação local. Olha, entendeu porque, olha, essa espécie realmente ela resiste bastante à salinidade, a outra muito menos, comparava uma com outra. Ok, então eles têm realmente uma alta resistência à salinidade. Não era nenhum dado original, mas eram dados que eles estavam mostrando que de fato acontecia, tá? Outros viam isso, tinha pessoal ligado à área de mais ecologia, de micro-organismo, outros ligados à área de botânica especificamente, enfim, e outros, a maioria ligada à zoologia. Bom, eles viam esses setores, respondiam às questões e fizeram uma apresentação no final. Cada grupo apresentou o seu. Depois que todos fizeram a apresentação, nós lançamos questões que, para eles responderem, não bastava a pesquisa deles. Eles tinham que usar o que os outros tinham apresentado. Tá? Então, eram questões mais gerais que precisava fazer essa conexão. E nisso eles tinham dificuldade, evidentemente. E aí entrava toda uma discussão, que nós como professores entrávamos na discussão também, né? E tentando cutucá-los para ver se eles conseguiam ligar. Mas veja o trabalho do fulano, mas veja a conclusão que eles apresentaram lá. Tentando fazer eles entenderem que sair da própria especialidade era algo que podia te permitir uma visão mais ampla sobre os problemas que você estava estudando. Tá? Então o curso foi montado com isso. Eu entendo que nem todos os professores envolvidos até tinham entendido a essência disso. Na segunda, eu coordenei tudo, isso deu certinho. Eu que coordenava, tá? Na segunda vez que nós repetimos esse curso, todo mundo foi fazendo por conta. Cada professor fazia o seu por conta, não coordenei nada, foi lá, ajudando. Mas não havia um perfeito entendimento do objetivo do curso. O objetivo do curso não era só resolver as questões pontuais, era o contrário. Entender que sair fora da casinha, sair fora da própria, né, da própria via de pensamento, amplia e permite responder questões mais amplas. Certo? Esse era o objetivo central do curso. E aí deu tudo errado. Então, na segunda tentativa deu tudo errado, nós tivemos umas discussões lá e o curso se encerrou por aí, pelo menos pela minha parte. Né? De cair fora e pronto. Então, o que acontece? Eu quero mostrar para vocês como a visão que você tem de educação interfere muito na aula que você dá. Por isso que eu falo, não adianta só você dar aula. Você tem que estar alimentando os seus raciocínios, as suas críticas, as suas percepções sobre educação. Não é ele saber que o bicho faz isso, o bicho faz aquilo, a planta faz aquilo. Não, isso daí é fácil saber. Isso é conteúdo específico. Mas você pode usar isso para desenvolver nele posturas que vão ser mais amplas, até quando ele atuar em outra área.
Então, e eram alunos de graduação, todos de graduação. Então, veja, é importante que o professor prepare a aula dele sempre pensando em dois aspectos. Um é o conteúdo mínimo necessário. Nada de puxar 500 coisas que nem o professor sabe decorar muitas vezes e o aluno fica lá tentando decorar para depois devolver na prova. Né? Mas quais são as ideias centrais que eu quero com esta aula, que eu quero com essa disciplina? Isso tem que ser muito bem pensado, tá? E você pensa, que aluno eu quero formar? Né? O que eu quero que essas pessoas sejam lá na frente? Quais valores científicos ou ligados à ciência, né? Eu gostaria que as pessoas desenvolvessem. Então, veja, essa é uma preocupação importante. E ela não pode ficar só no papel, ela tem que ir para a prática. E para ir para a prática, você tem que conhecer o suficiente para ter jogo de cintura e ajustar diferentes situações. Né? Então, o que eles sentiram ali? Eles sentiram no primeiro curso, né, que cada grupo resolveu um problema, mas que para problemas mais amplos, eles sozinhos, como grupo, ainda eram insuficientes, precisavam do trabalho de outros grupos. Isso foi muito discutido no finalzinho do curso, né, para encerrar o curso. Foi muito discutido com esses alunos. Então, veja, o professor não pode focar só no assunto. Eu tenho que ensinar como o coração bate. Tá bom. Você pode discutir a questão da vida, você pode discutir a integração do coração com outros sistemas, você pode discutir outras coisas, na sua especialidade, seja ela qual for, da humanas, das exatas, das biológicas, é a mesma coisa. Você também tem particularidades e o aluno tem que perceber que o mundo é maior do que essas particularidades. É esse profissional que permite, né, que a sociedade possa até avançar mais. Exatamente porque ele vai entrar com uma visão mais ampla. Ele tem que saber o conteúdo específico, mas ele tem que ter uma formação pensando em conexões mais gerais. E não é só pensar em conexões mais gerais como se faz hoje. Não, tem que fazer parceria. Parceria é importante. Trabalhar em grupo é importante. Se você apertar o indivíduo, talvez ele não saiba por que trabalhar em grupo pode ser importante. E por que em certos casos não é em grupo, tem que ser individual. Então, nós não podemos pegar falas mágicas e usar aquilo simplesmente repetindo aquilo e tentando fazer aquilo. Não, nós temos que entender o processo. E para entender o processo, é importante viver o processo. O que nós fizemos ali? Mostramos para eles que eles não resolveriam aquela questão apenas com o conhecimento que eles tinham. Eles perceberam que não resolveriam, mas quando conectavam, aí resolvia. Essa experiência, não sei se para todos, evidentemente, mas para alguns deve ter sido crucial. A gente não tem esse feedback. É só uma especulação minha. Afinal de contas, a gente monta as coisas achando que vai dar certo, né? Mas, assim, pelo resultado no dia, saiu todo mundo muito contente, tanto os alunos quanto os professores. Não era só uma questão de motivação vazia, no ambiente, né, externo e tal. Não, nada disso. Por quê? Porque foi bem suado o negócio, né? Era difícil fazer tudo aquilo, coletar os dados, analisar, fazer estatística, fazer isso, fazer aquilo, mas fazia. E o curso durava, acho que, 4, 5 dias, alguma coisa assim, não lembro exatamente agora, tá? Então, veja, essa é uma experiência que eu tive e que ela foi montada baseada em conceitos que eu tinha, tá? E que foram entendidos até certo ponto por outros docentes também, que não tinham esse tipo de formação. Uma lá que tinha uma formação diferenciada também, que ela, né, tinha isso daí, por causa dela, da própria postura dela, da família, da origem étnica dela, tudo isso ajudou, né? E outros que estavam ali com o meio, né? Então, assim, a gente percebe que é, na hora de se montar um curso, de se montar uma proposta educacional, se você é vazio, você é vazio. Não vai ter jeito, você vai pegar um livro e vai ficar repetindo para o aluno. Por isso que eu falo, cuide da tua formação como professor, porque isso vai passar para o aluno. Não estou dizendo que a minha é excelente, eu só estou dizendo que, em certos aspectos, a minha fez a diferença. Tá? E se a minha fosse muito melhor, mais ainda. Mas não era, certo? Então, gente, é isso, né? Pensar nesses aspectos, mostrar como que a prática da gente vai levando a gente até a entender melhor o processo, né? E entender e executar.
certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.